Oi, gente. Nesse vídeo de hoje, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a aula vai ser sobre produção de texto, tá? Que nessa nova apostila, vocês vão ver que existe uma atividade sobre isso. O que é produção de texto? É escrever um texto, tá? Ó, dá uma olhadinha, tá? Sobre essa tirinha do Cascão, que é um personagem da Turma da Mônica, tá? Mas primeiro, antes de tudo, eu quero que vocês relembrem as regrinhas para escrevermos em qualquer produção de texto que a gente encontra, tá? Primeira coisa, nós temos sempre que fazer parágrafos. E o que é isso, professora? Né? São aqueles espaços que nós deixamos antes de iniciar a escrita na linha. Dá uma olhada aqui, ó, na setinha passando. Você não vai começar a escrever aqui, ó, rente, grudadinho na linha, não. Você vai deixar um espacinho, se quiser até pode botar o dedo aqui para você medir esse espacinho e começar a escrever o seu texto até o final. Depois passa para a segunda linha, passa seguindo até finalizar o seu parágrafo, quando você irá começar um outro, mas alinhado. Por exemplo, se você começou o seu parágrafo com era uma vez um personagem que se chamava Cascão e você começou aqui, ó. Quando você for começar o segundo parágrafo lá embaixo, você não vai começar aqui, eu dei um espacinho menor, não. Você vai começar alinhado, tá? Letras maiúsculas no início de cada parágrafo. Ponto final, que é aquele ponto no final de cada frase, no final de cada parágrafo. E principalmente a utilização de vírgulas. Vírgulas, tá? Escreveu alguma frase em que você quer dar uma pausa, você usa a vírgula. A vírgula ela serve para isso, para que quando a gente for se deparar, né, e ler um texto, a gente consiga fazer uma pausa, uma respiração que vai facilitar a compreensão ali do seu texto, tá? Então, por exemplo, na tirinha abaixo, aparece o Cascão tomando cuidado para evitar a dengue. Escreva uma história seguindo a ordem dos quadrinhos. Então, você lerá, tá? Porque não é uma história que você vai tirar da sua cabeça do nada. Não, você vai ter que ler esta tirinha, que é um quadrinho, né, do Cascão, e baseado nessa tirinha que você vai escrever o seu texto, tá? Então, vamos ler, ó. Ele está numa sala e ouve da televisão. Evite a dengue, não deixe a água parada em pneus, vasos e garrafas. E aí ele tem uma reação assim de assustado, né? E aí o que ele faz? Imediatamente, exatamente o que a televisão pede, para não deixar a água parada em pneus, vasos e garrafas. Então ele pega um pneu, certamente cheio de água, e já joga fora. E a mãe dele observa ele bravo jogando fora, né? E aí você veja que aqui ele de luvinha joga também a água que estava parada numa garrafa e a mãe dele fala: se ele já não gostava de água, imagine água parada. Então você pensa, peraí, o Cascão é um personagem da Turma da Mônica que realmente não gosta de água, ele é conhecido por não tomar banho. Então, se na casa dele havia alguma espécie, algum tipo de água parada, ele logo elimina. Por quê? Porque ele não quer contato com água de jeito nenhum, né? Ele já quer que a água parada seja eliminada da vida dele o mais rápido possível, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai contar a história da tirinha, tá? Com início, meio e fim. Qual é o início? Cascão
É um personagem da Turma da Mônica. Ele estava na sala de sua casa quando ouviu, através da televisão ou pela televisão, uma mensagem que dizia que ele não pode deixar a água parada, que as pessoas têm que cuidar em relação a isso, sobre isso. Então, ele foi seguir as ordens, jogou a água fora de um pneu enquanto a mãe dele observava. E quando ele jogava a água fora parada de uma garrafa, a mãe dele observou que, se ele já não gostava de água mesmo, imagine a água parada, né? Então, acaba que a mensagem que ele ouviu da televisão ajudou a mãe a cuidar para que a dengue não aparecesse em casa, né? Então, foi uma mensagem positiva, foi algo que foi bom que aconteceu. Então, você vai contar essa história fazendo parágrafos, usando letra maiúscula, usando ponto final, tá? Agora eu vou dar um exemplo para vocês de um texto em que se utiliza bem parágrafos e letras maiúsculas, vírgula e ponto final. Então, olha só. Aqui ao lado a gente tem o exemplo de um texto retirado da internet, escrito à mão por uma pessoa, tá? E eu quero que vocês visualizem direitinho o que é parágrafo, o que é letra maiúscula, o que é vírgula, o que é ponto final, tá? Primeira coisa, olha aqui, ó, vocês vejam que este é um parágrafo. Parágrafo, o que é isso? É depois da linha, você dá um espacinho até você começar a escrever, tá? A gente sempre faz parágrafos. Aqui, ó, ainda tem a facilidade que as linhas são numeradas, né? Vai até a 20ª, até o número 20. São 20 linhas. E a pessoa, antes de começar a escrever na primeira linha, ela deu um espacinho, né? Ela não escreveu como aqui na segunda linha, onde ela escreve no inicinho, mesmo grudado na margem, não. Sempre que a gente for escrever um texto, a gente não inicia com a primeira linha estando grudada na margem. A gente dá um espaço até a gente começar a escrever, tá? E aí vejam que no segundo parágrafo existe um alinhamento aqui, ó. Ela não começa o segundo parágrafo aqui ou grudado, não. Embaixo sempre do primeiro parágrafo e o terceiro também embaixo, alinhado e sempre começando com letras maiúsculas, tá? Então, vejam que, por exemplo, a expansão do território e sua qualidade de vida elevada, vírgula, fazem do Brasil um país de refúgio de imigrantes, ponto. Então, aqui, depois de elevada, ela faz o uso de uma vírgula para dar uma pausa, porque senão ficaria expansão do território e sua qualidade de vida elevada, fazendo do Brasil um país de refúgio de imigrantes. Não. Olha como a vírgula facilita a nossa leitura. A expansão do território e sua qualidade de vida elevada fazem do Brasil um país de refúgio de imigrantes. Ponto. E depois do ponto, letra maiúscula. Então, por favor, prestem atenção nisso. Letra maiúscula, vírgula para dar pausa, ponto final quando termina. Não precisa ser só ponto final no final de parágrafos, não. Ponto final também em final de frases dentro dos parágrafos, tá? No caso aqui ela terminou com ponto de interrogação porque foi uma escolha dessa pessoa, tá? Mas poderia ter sido um ponto final. E vírgula para dar pausa. Então, rapidamente, uso de parágrafo, que é esse espacinho antes de começar a escrever com letras maiúsculas, parágrafos alinhados, vírgula para dar pausa e ponto final. Beleza? Conto com vocês. Vamos utilizar e seguir essas regrinhas no texto do Cascão, certo?